Olá, meu nome é Diego Gana Gomes. Eu vou iniciar a aula de Bioquímica, a primeira aula, a aula introdutória da disciplina de Bioquímica, que fala um pouco sobre o contexto geral, a importância, para que serve, por que a gente estuda, por que o mundo, os pesquisadores no mundo inteiro estão tão preocupados com o conhecimento mais aprofundado sobre bioquímica. Então, eu trago agora aqui o conceito geral, para que a gente possa ter o entendimento e dividir em objetivos, tá? Então, ao final dessa aula, de todas as aulas, eu sempre coloco que os objetivos são propostos. Então, ao final da aula, você deverá conhecer o plano de ensino dos fundamentos de bioquímica, a bibliografia indicada, porque como é um conjunto de aulas, então eu separei aqui a estrutura de todas as aulas. Importante você correlacionar a ciência da bioquímica com outras áreas de ciência da saúde ou das ciências biológicas e responder as seguintes questões. O que é bioquímica, né? E falando da ciência, da disciplina, da etiologia da palavra, quais são os macronutrientes que compõem o seu corpo e quais são os macronutrientes que fornecem energia. Então, o que são macronutrientes, como nosso corpo se mantém vivo. Então, essa é a questão que nós vamos discutir aqui hoje. Então, a disciplina de bioquímica é uma disciplina básica da área da saúde, é uma disciplina que contém uma série de conteúdos, e eu dividi da seguinte forma, tá? Nessa sequência de aulas. Essa primeira aula de hoje, que é a introdução à bioquímica, depois falaremos de pH e tampões biológicos, na sequência, bioquímica dos aminoácidos, estrutura e função, tá? Que é muito importante a gente conhecer os aminoácidos, que é a base de formação das próximas estruturas, que são as proteínas, e como elas são formadas, como elas se organizam. Tá? Então, esse conteúdo aqui ele é dependente também desse segundo tópico, tá? Do pH e tampões biológicos, são estruturas que nos mantêm vivos, que permitem que as proteínas funcionem, que as proteínas exerçam a sua função. Depois vamos para uma parte mais específica das proteínas, né? As proteínas têm várias funções, dentre elas a função de catálise, né? Ela funciona como uma enzima, então a gente vai estudar um pouquinho da enzimologia. Depois entraremos mais especificamente na introdução ao metabolismo, anabolismo e catabolismo, que é algo que está no nosso dia a dia. A gente tem o hábito de falar, né? Palavras que a gente está acostumado a ouvir. Depois um assunto um pouco mais aprofundado, que é o mecanismo de transdução de sinal hormonal. Então, a gente conhecer um pouco desses elementos é importante para que a gente possa direcionar as reações que ocorrem no nosso organismo. Bioquímica dos carboidratos, estrutura, classificação e funções. Metabolismo dos carboidratos. Metabolismo dos lipídios. Por fim, vamos falar da bioenergética e o papel da produção de energia, papel anabólico, catabólico e a função do exercício, do alimento, do jejum e de algumas doenças como o diabetes. Então, primeiro, olha só, no primeiro tópico do objetivo. Por que a farmácia, a educação física, a fisioterapia, a biologia, a medicina estudam bioquímica? Qual é a relação entre elas? Então, se você parar para pensar rapidamente, a farmácia é um farmacêutico dentre uma infinidade de funções. Uma delas é a produção de novos fármacos, de novos medicamentos, é entender a interação entre medicamentos, os efeitos biológicos promovidos pelos medicamentos. E a disciplina bioquímica, a disciplina que estuda o conjunto de reações que ocorrem no ser vivo, não só no ser humano, mas no ser vivo como um todo, é extremamente importante que entenda como funciona, como esse conjunto de reações mantém um ser funcionando. Né? A educação física é uma disciplina que é um pouco mais recente no uso da bioquímica na prática, mas também de extrema importância para conhecer o organismo, conhecer o corpo, conhecer o conjunto de reações que nos mantém vivos, que nos permite nos exercitar, que após um exercício extremo, em poucos minutos de recuperação, a gente consegue de novo voltar a fazer atividade. Você levanta um peso até não aguentar mais, você dá um tempinho de descanso,
você consegue novamente pegar esse peso e continuar fazendo exercício. Então, a recuperação que é promovida pelo descanso permite que você tenha adaptações aí ao treinamento. A enfermagem, assim como a farmácia, né, a utilização de medicamentos e a manutenção do corpo vivo, né, o processo de hidratação, desidratação, uso de soro fisiológico, uso de soro glicosado. Se você fica enjoado, começa a vomitar o tempo inteiro, entra no processo de desidratação severo, né, o enfermeiro e o técnico de enfermagem são aí os profissionais que vão auxiliar no controle ou no processo de restabelecimento da hidratação corporal, e não só soro, né, qualquer tipo de medicamento ou cuidado que envolve o conjunto de reações químicas que nos mantém vivos. A fisioterapia, que também utiliza aí alguns cuidados, algumas terapias importantes para a bioquímica. Um exemplo simples que levando a todas as pessoas, o uso de calor e o uso de gelo, né, como formas de ou aumentar a vasodilatação ou diminuir, né, aumentar a vasoconstrição, para que a gente tenha um aumento da temperatura, uma diminuição da temperatura, uma diminuição do processo inflamatório. As ciências biológicas, né, a biologia, que a gente começa a falar, mas não só do ser humano, mas do ser vivo como um todo, da planta, dos animais, né, de todos os seres vivos que se mantêm vivos, todos eles dependem de um conjunto de reações que são biológicas. E a medicina, que também utiliza os elementos de todos os cursos e o elemento bioquímica também, para entender como você pode, o que acontece durante um processo de doença ou de saúde e como o medicamento ele pode influenciar de forma direta e fisiológica ou bioquimicamente. Então, todas as coisas da área da saúde, a biomedicina também, são importantíssimas para tratar desse assunto. Então, dividindo a palavra na sua etiologia, falar que bioquímica, a gente pode dividir essa palavra em dois. Vou até pegar aqui, né? A gente separa aqui, ó, bioquímica. Né? Bio significa vida, química significa reações. Então, essa palavra significa conjunto de reações que nos dão vida, que nos mantém vivos. E expressa bem o sentido, né? Bioquímica parece que é algo complexo, algo muito difícil, na verdade não é. É o que explica hoje, dentro do conhecimento que a gente tem, como o corpo humano funciona, como o corpo humano se mantém vivo. Então, a gente tem reações de construção, né? Você pega lá um bebezinho, né? Ou após a fecundação, um espermatozoide com óvulo, aquele ser microscópico que, através da utilização do oxigênio e dos nutrientes, da alimentação da mãe, as células elas ganham tamanho, elas se multiplicam, e se especializam, né? Elas formam um novo ser. Isso é um efeito brilhante que acontece a partir de um processo anabólico, né? Um processo de constituição que acontece a partir dos alimentos que nós ingerimos e do ar que nós respiramos. Por outro lado, quando você está em jejum, você fica muito tempo sem comer, você tem um conjunto de reações que permitem que você capte o lipídio, o carboidrato e a proteína, quebre ele em pedaços menores, gerando ATP, formando energia, né, para você se manter vivo, para você poder se movimentar, para você poder pensar. Então, todo esse conjunto de reações, tanto de construção quanto de quebra, eles são importantíssimos para a manutenção da nossa vida. Então, a bioquímica está o tempo inteiro em todas as reações funcionando, mantendo nosso corpo vivo. E aí, essa pergunta aqui não quer calar, né? Tem um livro de um físico alemão muito interessante, que o título é esse, O que é vida? Eu recomendo para você, se quiser ler, dos Kronberg. E aí a pergunta inicial é, o que é vida? Assim, o que é um ser vivo? Como é que eu posso dizer que um ser, que um elemento está vivo ou não está vivo? Como é que eu digo que uma bactéria é um ser vivo ou uma célula é um ser vivo? Como é que eu chego a essa conclusão? Em que momento a vida deixa de existir? Em que momento você considera um cidadão, um ser humano morto, né? Você fala, morreu. Por que ele morreu? O que acontece é que ele deixa de ser um ser vivo. Para isso a gente precisa entender
que nos torna vivos. Então, essas são algumas características. A primeira, a composição química. Todo ser vivo é composto por matéria orgânica e matéria inorgânica. Basicamente, o que difere esses elementos é a constituição da cadeia de carbono que está presente nos elementos que têm aí a matéria orgânica como constituinte. Tá? Todo ser vivo ele é capaz de se reproduzir. Tá? Então, um homem ou uma mulher conseguem reproduzir, gerar uma nova vida, mas você tem células também, você tem bactérias que conseguem fazer reprodução. Você tem pequenas células que se reproduzem. Você tem os vegetais que se reproduzem. Então, todos esses elementos são seres vivos. Tá? Todos os seres vivos eles evoluem e formam novas espécies a partir da sua evolução. Tem um metabolismo, que é um conjunto de reações, é um processo químico que transforma a matéria, seja para aumento, para formação de elementos maiores ou para formação de elementos menores. Aí a gente chama, isso é muito interessante, anabolismo e catabolismo. Anabolismo você já deve ter ouvido falar. Anabolismo, a palavra anabolizante vem de anabolismo. Você pensa em anabolizante, você pensa num indivíduo hipertrofiado, grandão, em crescimento muscular. E aí já faço um adendo, não é só crescimento de músculo, anabolismo também pode ser por conta do crescimento de gordura, do tecido adiposo. E catabolismo é o contrário, catabolismo é um processo de quebra, de degradação. Tá? Então, todo ser vivo, ele também tem um metabolismo. Organização celular, então você pega, por exemplo, um óvulo, um espermatozoide, são duas células, a gente chama de células haploides, que se juntam e formam uma célula diploide, lá o zigoto, o primeiro serzinho lá que vai gerar o ser humano. E através do alimento, essa célula vai crescendo, se multiplicando, se especializa, e forma um bebê. É importante que esse alimento ele gera tanto energia para você poder se movimentar, quanto para constituir o seu corpo. Então, a pele, o olho, o cérebro formado, ele é formado a partir dos alimentos que você ingere. Né? E a gente tem uma série de conjuntos que originam desses microelementos e é organizado. Então, tem a formação de célula, tecido, órgãos, sistemas e organismos. Os seres vivos, no geral, são capazes de movimentar, seja através de luz, seja através de energia. Então, a luz, a gente fala principalmente dos vegetais, são capazes de fazer fotossíntese e gerar energia através da captação da luz solar e do CO2 que a gente coloca para fora, E energia, nós, os mamíferos, por exemplo, captam aí, utilizam os elementos para a produção de energia. E crescimento. Tá? O crescimento ele é diferente, gente, do desenvolvimento. Tá? Crescimento é o aumento do tamanho. Então, você tem aí uma célula pequena, a célula aumenta de tamanho, aumenta a área de seção transversa, ela cresce. Tá? Então, você, um jovem lá de 12 anos, aumenta de tamanho e passa por um processo de crescimento, tá? Que é diferente do desenvolvimento. Desenvolvimento é um processo de maturação, é um processo de ajuste. Então, você tem ali, por exemplo, o crescimento do osso, mas você tem o desenvolvimento dos órgãos sexuais, dos órgãos genitais, o amadurecimento e o desenvolvimento do cérebro, um conjunto de fatores que se diferem. Aí olha só isso aqui que legal, partindo do micro para o macro. Aqui pequenininho, a gente tem um átomo. O que são os átomos? Os átomos são os elementos que estão na tabela periódica. Então, por exemplo, o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, o sódio, o cloro, o nitrogênio, são os elementos que constituem lá, o Linus Pauling fez aquela tabelinha química lá bonita com uma série de elementos, e a gente chama esse elemento de átomos, quando eles estão sozinhos. Então, ele tem lá seus prótons, nêutrons, ele tem os elétrons, toda a sua camada eletrônica, o seu orbital, que dizem o que ele é, em que local lá da tabela periódica ele se encontra. Esse é um elemento único, a gente chama de átomo. Os átomos, quando se juntam ou se ligam aos outros, eles formam moléculas. Então, por exemplo, dois átomos de oxigênio juntos formam o O2,
né, que é o oxigênio na forma gasosa, na forma que a gente respira. Então, não é uma molécula. A água, por exemplo, H2O, né, é um átomo de hidrogênio mais 2 átomos de oxigênio. Então, ela forma uma molécula com 3 átomos. Então, a gente tem aqui pequenininho um átomo, um conjunto de átomos forma uma molécula, um conjunto de moléculas pode formar uma organela celular, como a membrana, por exemplo, a membrana plasmática, ela é formada por bicamada lipídica, né? Você tem um complexo de Golgi, você tem um ribossomo, né? São compostos por diferentes elementos, às vezes por um único tipo ou por um conjunto. Pode ser só proteína, pode ser só lipídio, pode ser lipídio com proteína. E aí, um conjunto dessas organelas celulares, por exemplo, o núcleo, a mitocôndria, a membrana, né, o citosol, o citoplasma, a, o retículo neoplasmático, o liso rugoso, né, o complexo de Golgi, os lisossomos, são um conjunto de organelas que junto formam uma célula. A célula é um elemento organizado, tem um núcleo, ele é envolto por uma membrana plasmática, né, e tem um citossol, que é o líquido que fica entre o núcleo e a membrana. Existem vários tipos de células diferentes, né? Tem células que têm menos núcleo, tem células que têm mais de um núcleo, né? E depende especificamente de cada uma delas. A fibra muscular, por exemplo, ela é multinucleada. Ela é alongada, ela é esticadona e tem vários núcleozinhos lá dentro da célula. E aí um conjunto de células forma um tecido. Então você tem lá os hepatócitos, né? Células do tecido hepático e do fígado. Você tem um conjunto de várias células que forma um tecido, né? Você tem um conjunto lá de células osteoblastos, isoblastos, células ósseas, né? Você tem um conjunto de células cardíacas, forma um tecido. O conjunto desse tecido forma o que a gente chama de órgão. Então, aqui você está vendo, né? O tecido ósseo, né? E o tecido ósseo, quando junto, específico, forma aqui um órgão, né? Então, o osso é um órgão. O coração, né? O fígado, né? Um conjunto de elementos. O conjunto de órgãos forma um sistema. Então, aqui a gente tem um sistema esquelético, né? Conjunto de ossos. Sistema cardíaco, você tem o coração, os vasos, né? Veias e artérias. O sistema digestivo, você tem um conjunto de órgãos do sistema digestivo. Sistema urinário, né? Enfim, cada sistema é composto por um conjunto de órgãos. O conjunto de todos esses sistemas vai formar um organismo, né? O organismo, então, vai ser o ser lá formado e pronto para executar suas funções. Nós somos um organismo, né? Formado por um conjunto complexo de diferentes elementos. E dentro do ecossistema, né, da biosfera, a gente tem um conjunto de indivíduos, né, que formam uma população, e a união, né, de todos esses elementos formam aí a biosfera, que é esse conjunto, essa vivência harmônica que a gente tem, parte lá do simplesinho para o amplo. Agora, isso é uma ciência maravilhosa, né? Esse conhecimento, ele é muito importante porque, pensa só, você saiu, né, você foi formado lá por um espermatozoide e um óvulo. Então, o papai lá colocou o espermatozoide, uma célula haploide, que a gente chama, com 23 cromossomos, não são pares, tá? E a mamãe lá botou um óvulo com 23 cromossomos, que também não são pares. Essas duas células se juntaram e formaram uma célulazinha lá, né? Essa célulazinha que tem 23 pares de cromossomos, aí sim, 46 cromossomos, com 23 vindos do pai e outros 23 vindos da mãe. Olha só que importante isso, que interessante. A partir desse momento, essa célula zigoto, que você foi uma célula um dia, acredite ou não, e a alimentação, a reserva energética que sua mãe tinha, essa célula cresceu, e aí com aporte de oxigênio também, ela se divide, né? Ela faz um processo que a gente chama de mitose, de divisão, dois núcleos, duas células diferentes. E essa célula vai se multiplicando até formar o tecido, né? E que interessante, de uma célulazinha, a célula se especializa,
né? Não sei se já alguém aqui, se você já foi pai ou mãe, né? Tem alguma criança em casa, essa única célula, quando ela vai crescendo, está lá dentro do útero da mãe, isso é interessante. Essa célulazinha é o que gera parte da célula vira o feto, meu fetinho aqui, e a outra parte vira a placenta, que está lá no útero da mãe, né, e que vai se desenvolvendo, vai se diferenciando, vai crescendo, e muito rápido, em 9 meses, 2 células haploides se tornam um bebê. Olha só que brilhante isso. Isso é o fantástico da bioquímica, né? Isso é o brilhante da bioquímica, porque a bioquímica ela explica isso. Ela explica como essas células se mantêm vivas, como essas células se fundem, como essas células se organizam, como elas se dividem, para sintetizar maiores elementos a partir de microelementos. Para que o alimento que a mãe ingeriu, o macarrão, o arroz, feijão, o pão, a água, após um processo digestivo, ou durante o processo digestivo, seja absorvido, e aí o nosso corpo, o nosso sistema, as nossas células, que a célula é o ser vivo, né? É o organismo vivo menor que existe, porque a célula é capaz de se reproduzir, é capaz de crescer, é capaz de se multiplicar, né? É capaz de se alimentar. E essa essa unidade, ela exerce todas as funções e promove a manutenção da vida. Então, o que a gente vai fazer é o que tem na célula, o que faz a célula, para que a gente possa ser tão complexo e poder sobreviver. Que a partir desse conhecimento, a gente pode formular medicamentos, a gente pode entender como os elementos, os alimentos ou os medicamentos que a gente ingere funcionam, interagem com o nosso organismo. A gente pode entender como o corpo funciona após período prolongado de jejum, como o nosso organismo responde ao exercício, como ele se adapta ao exercício. Então, é um conjunto de relações que é dependente da bioquímica. E é isso que a gente vai ver. Então, esse nosso primeiro bate-papo termina aqui. Vamos ver se os objetivos foram alcançados. Tá? Então, você deveria ser capaz de conhecer o plano de ensino, né? O conteúdo todo que nós vamos entregar aqui, correlacionar a ciência da bioquímica com outras áreas de ciências biológicas, né? E a fisioterapia, a nutrição, a biologia, e responder as seguintes questões, que é mais importante. O que é bioquímica? Né? Pensa aí, o que é bioquímica? Quando eu faço a pergunta, o que vem em sua cabeça? Bioquímica. Bio, lembra, é vida. Química é um conjunto de reações. Então, é um conjunto de reações que mantém vivo. Guarda essa informação aí no seu cérebro. Quais são os macronutrientes que compõem o corpo e quais são os macronutrientes que fornecem energia? Eu deixei essa pergunta aqui proposital, porque ela já vai fazer o link com a nossa próxima aula. Você sabe quais são os macronutrientes que compõem o seu organismo? Quais são os macronutrientes que te geram energia? Então, a gente vai começar a falar agora de proteína, de lipídio e carboidrato. Como eles se formam, como eles são estruturados e como eles nos mantêm em vida. Gente, o livro que eu gosto de utilizar, que eu recomendo, é esse aqui, tá? Do Nelson e do Cox. É o livro de bioquímica, o Lehringer, Princípios de Bioquímica. É um livro muito bacana. Quando você acabar de assistir essas aulas aqui, você pegar o livro para ler, você está pronto para dar a aula de bioquímica. Tá? É um livro que dá uma explicação de forma simplificada, tá? Mas com a profundidade necessária para você ter um entendimento para aplicar na sua área, na área da saúde. Tá bom? Então, eu recomendo aí fortemente a leitura desse livro. Ok? Bom, espero que você tenha gostado, você tenha entendido, né? Entendido que a bioquímica é um conjunto de reações que nos mantém vivos, que é extremamente voltado, o estudo da bioquímica é voltado para a nossa vida, voltado para o nosso cotidiano, é totalmente aplicado, e a partir de agora a gente começa a entender o ciclo, a gente vai entender como a água funciona no nosso organismo, como que a gente estrutura, como a gente mantém o pH, e como alterações no pH do sangue, no nosso pH, no pH dos nossos órgãos, podem modificar
a nossa vida, tá bom? Então, vamos lá para a próxima aula.